Qual é o seu propósito de vida? Observe a pergunta: o propósito de vida. Primeiro, nos sentimos pessoas vivas e precisamos naturalmente de um propósito. Ao escutar isso, parece bastante razoável e bastante estranho até dizer assim. Afinal, não somos pessoas vivas? Repare, aqui o que temos nesta fala é uma apresentação um pouco diferente desta particular visão, onde o que temos na mente é a ideia de uma pessoa. Quando você diz somos uma pessoa viva, o que é uma pessoa? A ideia do corpo, a ideia da mente, a ideia de um pensador? O que é exatamente uma pessoa? Aquele que tem um nome, que tem uma história. Para nós, isso é a pessoa. Mas qual será a verdade da pessoa? Haverá de verdade tal coisa como uma pessoa? Ou o que temos é uma ideia que chamamos de pessoa. Essa ideia, dizemos que ela está viva. Se ela está viva, ela deve ter um propósito. Então, qual é o propósito para minha vida? O que é esse mim nesta minha vida? O que é esta vida para esta pessoa? Aqui estamos trazendo para você uma revelação nesta fala, dizendo para você que sim, há uma realidade presente. Essa realidade é de uma beleza, de uma singularidade, de uma verdade tão única e indescritível. E esta coisa, esta realidade, ela carrega um propósito. No entanto, essa realidade é a vida, que é você, em seu ser. E não nesta imagem, nesta representação mental, para dizer que é você. A realidade deste ser que somos é a realidade da vida. E esta realidade da vida carrega um propósito. Mas não é pessoal esse propósito. Não é o propósito de uma pessoa. A ideia de uma pessoa é só um pensamento que você tem sobre quem é você. Nós passamos uma vida inteira lidando com pessoas. O que na verdade temos dessas pessoas são pensamentos sobre elas. Pensamentos são imagens sobre quem elas são. Veja como é interessante isso. Não sabemos quem nós somos. Também não sabemos quem as pessoas são. Nós não nos conhecemos, nem as conhecemos. Temos ideias sobre quem elas são, como fazemos uma ideia sobre quem nós somos. Agora podemos voltar à pergunta: qual é o propósito da sua vida? A vida, que é você, repito, em seu ser, é o próprio propósito. Então, o seu único propósito na vida é tomar ciência da vida, do seu ser, que é você. É isso que os sábios têm chamado de o despertar da consciência. Veja, é o despertar da consciência espiritual.
de sua natureza divina. Não se trata dessa assim chamada busca pela espiritualidade. Isso tem diversos significados para pessoas diferentes. Para alguns, esse encontro com a espiritualidade é o encontro com experiências místicas, ou assim chamadas espirituais, ou o contato com o mundo extrafísico, ou com outros mundos. Então as pessoas usam a expressão espiritualidade com diversos significados. Aqui estamos vendo com você a verdade da ciência do seu ser, que é a ciência da vida. A vida em si é o propósito. Eu sei que, em geral, para esse sentido de pessoa, a ideia é realizar alguma coisa na vida. Então, existe a pessoa e existe a vida como algo separado dela. Então, é possível que ela, nesta vida, ela realize coisas. É exatamente isso que as pessoas têm feito. E depois que elas realizam aquilo, elas continuam procurando alguma coisa para realizar além daquilo. Porque elas continuam sentindo que algo está faltando. Notem que é exatamente assim que acontece. Há um sentido de insatisfação, de incompletude, de insuficiência. Quando a pessoa olha para si mesma, ela percebe que ela ainda não realizou o que o pensamento dentro dela diz que ela pode realizar. Assim, nós criamos essa ideia de um propósito para a vida da pessoa. Porque há esse sentido de dor, de insatisfação. Então, estamos sempre projetando um mundo no qual, nele, nós seremos satisfeitos, realizados, completos. Essa ideia, essa idealização, é a forma como temos funcionado, estamos funcionando. Isso está produzindo na nossa vida todo tipo de problema, todo tipo de confusão e sofrimento. Olhe para o mundo à sua volta e você irá perceber que o ser humano ele vive nesta dor, nesta insatisfação, nessa incompletude. E com os seus projetos, planos, propósitos, tudo que ele tem feito é se meter em confusão para ser feliz, para encontrar uma felicidade que de fato ele nunca encontra. Então o ser humano encontra o poder, a fama, o sucesso, o dinheiro, o prestígio. Ele encontra a sua alma gêmea, ele encontra o seu amor, ele casa, ele tem filhos, constitui família, se torna uma figura importante, de referência, invejável dentro de um contexto social. Ele realiza tudo para ser feliz e fica apenas nesse para ser feliz porque não compreende o que é a verdade de ser. Então ele vive sempre nesse movimento de vir a ser.
Ele sai de um projeto para outro, de um objetivo para outro, de um propósito para outro. E aqui, como já até adiantamos para você, vamos rever de novo isso. Só há um único propósito na vida. Esse propósito na vida é ser. Não é se livrar do que você é, deixando de ser o que você é. E não é alcançando ser o que você deseja ser, o que você busca ser. Nem é se contentando com o que você é, neste ser que o pensamento diz que é você, que está o real propósito da vida. O real propósito da vida é a ciência de ser, sem qualquer ideia de deixar de ser, ou a ideia de ser, ou a ideia de vir a ser. Aqui nos deparamos com algo que nós precisamos ver. Na realidade, nós até temos já uma certa ciência disso intelectualmente. Então precisamos rever isso do ponto de vista intelectual e irmos além desta visão intelectual disso. Eu me refiro ao fato de que na vida todos nós sabemos, porque percebemos isso, que estamos diante de um quadro de história humana onde o ser humano vem há milênios sofrendo e ele nunca resolveu o problema do sofrimento, desse sofrimento psíquico, desse sofrimento humano. Então não adianta o ser humano continuar nesta procura por um propósito na vida, pela psicologia, pela religião. Me refiro a essa visão de religião organizada. A verdade de uma vida realmente religiosa, verdadeiramente religiosa, é uma vida livre desta prática de religiosidade, de religião organizada, como nós conhecemos. Não podemos realizar a verdade desse propósito sem a verdade da revelação da sabedoria. Uma sabedoria, repare, não é a sabedoria da filosofia, a sabedoria do Zen, não é a sabedoria dos Vedas, é a sabedoria que é o resultado da compreensão direta da verdade sobre você. Algo que apenas você, por uma ação desta presença divina, que é a presença da graça, pode tomar ciência aqui e agora, pelo autoconhecimento. Assim, a sabedoria, ela é o resultado do florescer do autoconhecimento. Quando há uma compreensão direta de todo esse movimento, que é o movimento do eu, do ego, desse mim, desse sentido de separação, de dualidade, isso termina. Então a vida se revela sendo este ser, consciência e felicidade, que é a verdade daquilo que é você. Isso é o propósito. Esse é o real e único propósito na vida. A verdade daquilo que é Deus. Realizar isso é o despertar espiritual.
iluminação espiritual, a vida livre da dualidade, é a sua vida divina, onde o seu contato com a experiência do momento, com o mundo à sua volta, nesse contato não existe esse elemento mais, que é o elemento da divisão, da separação, e que, portanto, sustenta a confusão e o sofrimento e todos os problemas. Aquilo que torna possível esta revelação é a aproximação da meditação. Então, o que é a meditação? É a anulação do sentido do eu, do ego, desse mim, desse padrão de pessoa na vida, nesse instante. Então, o que é meditação? É olhar para todo esse movimento que é o movimento do pensador, presente aqui. O movimento do experimentador, presente aqui. Desse que é o que vê a vida acontecendo, a partir dele, que é o observador aqui. Se tornar ciente de que esse observador aparece se separando da coisa observada, que esse pensador aparece se separando do pensamento. Esse experimentador se separa da experiência. E quando ele se separa, ele sustenta a ilusão desse sentido do eu, que é a pessoa, que carrega esta insatisfação, que carrega esse elemento que, em razão da dualidade, está produzindo contradição, problema, conflito. Um olhar direto para esse momento, sem esse elemento que observa. O sentir a vida nesse momento, sem esse elemento que sente. Se um pensamento surge, ele pode ser observado, sem o pensador. Assim como uma emoção, uma sensação, uma percepção. Então, a verdade sobre a meditação é que quando ela está, não existe esse elemento que se separa desse instante, desse momento. Assim, a meditação não é algo que alguém pratica, que a pessoa faz. A meditação é aquilo que está presente quando não existe mais o meditador. Ter uma aproximação da verdade da meditação requer um olhar para todo esse movimento do eu. Isso é autoconhecimento. De uma forma prática, vivencial, tomar ciência do movimento, da dualidade, é ter uma visão clara desse instante. Sem a intervenção, sem a interferência do pensamento, que distorce esta realidade, que aqui está presente nesse instante. Portanto, quando tratamos com você aqui desta verdade do propósito da vida, estamos tratando da aproximação da vida nesta arte de ser. O ser humano, ele tem realizado grandes coisas, mas tudo que ele tem realizado
está apenas sustentando ainda, dentro de todos esses projetos, o sentido de alguém que se vê separado da fonte, que se vê separado da totalidade, que se vê separado da vida, que se vê separado de Deus. A ideia de alguém na conquista, de alguém na realização, de alguém nesse grande feito, é a ilusão do eu, do ego. Aqui nós precisamos nos aproximar desse momento, permitindo que tudo aquilo que diz respeito a esta ilusória identidade desapareça. Por isso, nós realizamos a verdade desse propósito divino, que é a vida, quando compreendemos a beleza de morrer para toda essa afirmação desse centro ilusório que é o ego. Será possível termos uma vida nesse instante, livre do momento que foi? Então, está a cada momento morrendo para o passado? Para toda mágoa, ressentimento e culpa? Assim como para toda sensação de prazer, satisfação e preenchimento? Então, estamos morrendo para o passado e estamos morrendo também para a experiência do momento presente. Será possível morrermos para aquilo que o pensamento projeta para o futuro, para esse sentido do eu, do ego? Então, notem, esse é o contato com a vida em seu real propósito. Algo que se revela quando a vida se revela aqui e agora, que carrega esta beleza, profundidade, que carrega esta alegria indescritível de ciência, de completude de ser, que é a vida em seu propósito. Isso, repare, o pensamento não pode capturar, não pode falar nada a respeito disso. Assim, nos colocamos diante de algo que é indescritível, que está além de toda descrição, além de todo pensamento, quando esta realização de Deus está presente. Aqui a expressão realização de Deus, compreenda, é a constatação de que Deus é a única realidade. É a realização daquilo que ele é. Não é alguém tendo essa realização. É a ciência daquilo que ele é. Não é alguém tendo essa ciência. Assim, a presença deste ser se revelando é meditação. Sem alguém nessa meditação. Essa é uma confusão muito comum. As pessoas querem uma técnica, querem uma prática, querem uma fórmula para encontrarem um caminho para a meditação. Reparem, a verdade da meditação é a ausência daquele que medita. Assim, não se trata de uma técnica, de uma fórmula ou de um caminho. É exatamente o fim de qualquer técnica, fórmula ou caminho ou alguém na prática. A revelação divina é aquilo que está presente. Nós temos alguns momentos na vida que fica claro que a realidade que somos não está confinada a esse cérebro físico, a esse corpo
e a essa mente algo que está presente além desta consciência, que é a consciência do eu. Quando você se depara com um contato com a natureza e percebe que o sentido do eu, naquele momento, se dissolve. E nesse instante, nesse contato, a pessoa que é você desaparece. Um espaço de silêncio, de quietude, de beleza, de intensidade, repare, de vivacidade na vida está presente. Repare, nesse instante, fica muito claro para você que não há pensamento, não há sentimento, sensação, percepção pessoal, há um sentir, há um perceber, há um contato com o momento onde o sentido do eu não está. E nesse instante, nenhum pensamento sobre qualquer forma de busca pela espiritualidade ou perguntas do tipo: qual é o propósito para a minha vida? Nenhum tipo de pergunta surge nesse instante, porque nesse momento há um contato com algo que está além do corpo, da mente e do mundo. Assim temos um contato com o seu ser. Não temos mais a pessoa. Temos algo presente que não é a pessoa. É por isso que amamos fazer trilha, ir para a praia, procuramos lugares onde sentimos o espaço aberto, livre, onde ficamos distantes de todo esse barulho que é o barulho do pensamento, nesse contato com a natureza, que temos quando nos sentamos à beira de um lago, ou no alto de uma montanha, ou caminhando na floresta, ou sentado à beira de uma praia. Nesse instante, há um contato com algo que está fora do eu, fora do ego. Então, o propósito da vida é a vida, onde o amor, a beleza, a verdade, o silêncio, esta graça está presente. Então, é isso que estamos trabalhando aqui com você nesse canal. E também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para se aproximar também do outro canal. Temos vários vídeos lá. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos. Através de perguntas e respostas, podemos aprofundar esse assunto aqui com você. Ok? Então fica aqui um convite. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para conhecer esses encontros aqui nos finais de semana. São 2 dias juntos. Temos também encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite. Aproveita e já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é esta espiritualidade? A realidade do seu ser é a realidade de Deus? Isso é algo verdadeiramente espiritual? Mas isso que é verdadeiramente espiritual é algo muito natural?